Olá, sou Victor Eduardo e vou fazer a apresentação do HPV. As doenças sexualmente transmissíveis, DSTs, são de caso de extremo risco e preocupação entre a população. São diversas doenças que incluem neste grupo e nelas estão presentes desde as mais leves até as mais graves que podem levar mesmo ao óbito. Uma delas é o vírus HPV. Trata-se de um vírus considerado que causa sintomas precursores relacionados ao câncer de garganta, ânus e também câncer no colo do útero. O mesmo atinge as mucosas e a pele. Ele também é chamado de papilomavírus. A sigla do mesmo é dada por conta do seu nome em inglês, Human Papillomavirus. Dependendo dos lugares no Brasil, ela pode ser chamada de outras maneiras, por exemplo, verrugas vaginais, figueira, codiloma acuminado, crista de galo e cavalo de crista. A cura dela é difícil de ser concluída, demorando até anos para ocorrer a conclusão. Transmitida através do contato com a pele ou do contato sexual, os casos de contração são muitos. Na maioria deles, a pessoa não sabe que possui o vírus. Aproximadamente 85% da população contrai o vírus, sendo raro os casos onde é preciso tratamento clínico. A maioria das pessoas são curadas naturalmente pelo organismo. No decorrer deste artigo, será apresentado informações detalhadas sobre esta doença, desde seus sintomas até seus métodos de tratamento. O que é? É uma das poucas doenças que podem ser transmitidas sexualmente que possuem cura. O tratamento dela é ocorrido a partir de medicamentos que fazem a cauterização dos sintomas que aparecem na pele. Dependendo do caso, é possível que haja a necessidade de um processo cirúrgico envolvendo o vírus HPV, Humano Papilloma Vírus. Os sintomas podem desaparecer antes que o vírus saia completamente do organismo. Em medida, o tratamento com medicamento pode durar por volta de 1 ano e meio a 2. Quais as causas? HPV, podendo ser transmitido principalmente em contato sexual, que é a maneira mais fácil que ele tem de se propagar entre as pessoas, só pelo fato do contato direto do pênis na vagina acontece a transmissão, podendo ocorrer muito em sexo oral e também sexo anal. Ele pode ficar no organismo sem se manifestar por até 20 anos de idade e não é preciso que os sintomas estejam presentes para que ele possa ser transmitido. Fatos que se assemelham à transmissão excessiva dele pela relação sexual, pois a maioria, cerca de 90% das pessoas, não sabem se possuem o vírus. Outra situação que pode ocorrer a contaminação é através do parto normal. Se porventura a mulher tiver a verruga genital, ela pode transmitir facilmente o vírus para o bebê. Diante desse fator, recomenda-se que o parto seja cesariana para evitar o contato e transmissão para o bebê. O contato direto com a pele, mãos e dedos podem ser uma possível maneira de transmissão. São situações raras de ocorrer, porém não são impossíveis. Existem relatos de contaminações através destes métodos. Existe uma forma de ser transmitido que ocorre em poucos casos, que é o contato de verrugas produzidas pelo vírus ao tocar em tecido como camiseta, calças e outros. Tipos de vestimentas podem ser transmitidas quando alguém que possui a doença usou a roupa que foi emprestada para outra pessoa. Quais os fatores de risco?
Pessoas que tenham a vida sexual ativa, principalmente se elas relacionar-se com diversos parceiros, há mais chances dela contrair o vírus, pois a chance dela ter relações sexuais com alguém portador é alta, principalmente se ela possuir o hábito de vida sexual precoce, falta de exames de rotina, diminuição do sistema imunológico, sem uso de preservativos, parceiros diversos, presença de outras DSTs, fatores de câncer relacionados. Contraceptivos de uso prolongados e orais, infecção, outras DSTs, presença, gestações múltiplas, fumantes, radioterapia, imunossupressores e quimioterapia. Diagnóstico: se você notar lesões nas regiões genitais ou verrugas surgindo de forma espontânea, procure um profissional para saber do que se tratam. Se for caso de HPV, tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível. Existem diversos exames médicos no qual é possível localizar a presença do vírus. Alguns deles são: Papa Nicolau. Consiste em um exame solicitado um ginecologista, no qual é feito através de uma espátula apropriada para recolher amostras celulares do útero, no qual posteriormente passarão por uma análise no microscópio. Este exame não é capaz de identificar diretamente o HPV, porém ele tem como um dos objetivos identificar displasias na célula do útero, no qual são causadores pelo mesmo. Biópsia é um exame no qual é feito para a retirada de uma quantidade significativa do tecido sobre o qual pode apresentar a suspeita de infecção. Coloscopia trata-se de um exame no qual se aplica um ácido no colo do útero e posteriormente é analisado pelo colposcópio, que é um aparelho no qual faz a análise do tecido afetado pelo ácido. As doenças ficam visíveis por conta da acidez. Peniscopia é um método também utilizado através do ácido, assim como a coloscopia. Ele busca as pequenas verrugas, no qual são impossíveis de serem identificadas normalmente. Esta busca é feita através de um aparelho após a aplicação do ácido e a observação. Teste genérico, PCR. Sua cirurgia representa em inglês Polymerase Chain Reaction, traduzindo reação em cadeia da polimerase. Ele é feito utilizando amostras de vírus coletadas das possíveis verrugas para estar identificado o DNA do tipo específico da infecção pelo mesmo, assim como por outras possíveis micro-organismos também. Este exame é um processo mais demorado comparado aos demais. Os resultados podem levar até 5 dias para ser apresentados. Para cada caso, é um procedimento e tratamento indicado pelos profissionais médicos. Vale lembrar que a automedicação incorreta pode oferecer diversos riscos para a saúde. Ao pressentir qualquer sintomas, procure um médico. Quais os tratamentos? Os tratamentos podem ser variados dependendo dos tipos de sintomas que apresentam. Os locais dos sintomas também podem influenciar nesse processo. Existem algumas formas de tratamento. Retirada das lesões. A técnica mais usada é a cauterização, feita por lasers, onde os sintomas são retirados a partir de luzes que as queimam.
Ela também é feita com crioterapia, sendo assim ácidos, radiofrequência e gelo secos. Como evitar? Existem vacinas que ajudam na prevenção da HPV. São duas que são aprovadas pela Agência Vigilância Sanitária, Anvisa, disponíveis de forma comercial. Elas são chamadas de bivalente e também de quadrivalente. Bivalentes. A vacina bivalente ocasionada para que haja o aumento na proteção contra dois tipos. Esses dois tipos do mesmo são classificados como 16 e a 18 quadrivalentes. A vacina quadrivalente ocasionada para que haja o aumento de proteção contra quatro tipos. Esses quatro tipos são classificados como HPV 6, 11, 16 e 18. Os tipos de HPV 16 e 18 são os responsáveis pelos sintomas de câncer, principalmente o câncer do colo do útero. Tanto uma quanto a outra vacina ajudam na prevenção dos tipos 16 e 18, na maior parte dos casos podendo agir prevenindo o câncer no colo do útero, agindo positivamente em cerca de 65% dos casos. É importante que mulheres, que são a maior parte que possuem a doença, mantenham a consulta no ginecologista em dia, mesmo depois de tomar alguma das vacinas, para assim, se no caso ocorra a transmissão de outros tipos de DSTs, ela seja tratada imediatamente. As vacinas agem em função com a criação de anticorpos responsáveis por combater os vírus. Muitas dessas vacinas são dadas para pessoas que possuem convênio no SUS, tomando geralmente na adolescência, onde a vida sexual começa a ocorrer. Obrigado por assistir.